Boa noite para quem chegou durante a abertura. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 4 e vamos iniciando aqui capítulo 5 e 6, onde nós faremos as considerações sobre a pluralidade das existências. Seria, assim, o último estudo desta parte, antes de entrarmos nos espíritos errantes, na vida espírita, na vida espiritual, na parte não material. E eu estudando essas considerações, eu vi que muito do que está aqui nós já abordamos durante as aulas, mas há dois aspectos que nós não falamos ainda, e um deles sobre a pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações, as diversas experiências que temos aqui enquanto encarnados, fala sobre a metempsicose, onde Pitágoras, onde ele coloca, dentre as muitas considerações sobre as reencarnações, a ideia de que desde a época da antiguidade, o pensamento de um espírito que se recoloca numa vida material era difundida pelos pensadores, pela filosofia, no período grego, no período socrático, onde Pitágoras se referia à ideia da metempsicose, que nós espíritas não consideramos como verdade, em que acreditava-se que um espírito poderia encarnar o corpo de um animal, né? Não de um ser humano, mas de um animal. Nós, desde a antiguidade, não tínhamos o conhecimento exato do que era o encarne, a reencarnação, mas aquela centelha que nos traz todo o conhecimento, a centelha interna que nós carregamos, trazia aos homens esse sentimento, essa percepção das muitas oportunidades de encarne que nós teríamos. E mesmo de uma forma, de uma visão inadequada, o encarne através dos animais, já se falava na possibilidade de, ao desencarnarmos, ao morrermos, como era o conceito da época, poderíamos renascer na forma de animal. Uma consideração que nós temos, representada no Egito, a imagem do corpo animal e o humano, vem desta ideia da sabedoria do homem na antiguidade, a sabedoria mental que o ligava a Deus, porque os olhos são altos, na esfinge, os olhos olham ao céu, mas possui um corpo de uma fera, né, de um leão. A ideia que os antigos tinham de que nós estávamos divididos em corpo espiritual e corpo material. Nós somos espírito e matéria. Isso representado no Egito e na Grécia, na antiguidade. Então, esta ideia de poder reencarnar em um animal era muito conhecido na época do conhecimento grego e conhecimento do apogeu do conhecimento grego filosófico, tá bom? Nós entendemos hoje, como espíritas, que isso não é possível, mas o que é importante dessa consideração é que a ideia do reencarne já habitava a civilização muito antes de Cristo. E nós temos aqui uma consideração importante, ele fala das questões de oportunidade de maturação espiritual, as leis de causa e efeito. Este capítulo fala da bondade divina de nos dar a oportunidade de estarmos em crescimento constante, à medida em que, ao não conseguirmos atingir uma etapa de crescimento, nos é oferecido um novo momento, uma nova oportunidade, num ambiente similar, para que aquilo que não foi desperto em nosso espírito possa ser despertado. Não existe o juízo eterno, o juízo final. Existe
um reparo através das diferentes encarnações. Isso tudo nós falamos aqui nas aulas sobre a reencarnação, mas há, no final destas considerações, passagens evangélicas em que o Cristo nos coloca que na época os seus discípulos não compreenderam bem, nem os seus seguidores, mas Jesus fala sobre a reencarnação. Ele cita João Batista. João Batista, nós estudamos no curso de Evangelho, mas para quem está chegando, João Batista era primo de Jesus, era um homem espiritualizado, vivia em retiro, conhecido como o que benzia e batizava o povo nas águas ali, dentro nas margens ali dos rios, e ele era foi um grande amparo à chegada de Jesus na condição espiritual, porque ele também veio para esse preparo da mensagem do Cristo. Ele trouxe a Jesus, inclusive, na sua infância, na sua adolescência, esse amparo espiritual para que Jesus pudesse compreender algumas coisas quando ainda muito novo. É no batismo em que Jesus manifesta o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, ou seja, mostrando que ele era realmente o Messias, e nós vimos isso no curso de Evangelho, e Jesus cita Elias como sendo uma das encarnações de João Batista. Eu vou ler aqui a passagem que Jesus coloca. Está eu não sei se é a mesma página, acho que não é a mesma página de vocês, né? No finalzinho dessas considerações, que ele diz assim, o Evangelho: quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntando-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir e que reestabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele falava. Então, nessa passagem, Jesus coloca para nós a ideia de uma outra passagem de João Batista. E temos também uma outra passagem evangélica que o Pai nos cita sobre a reencarnação. Então, ele diz o seguinte, o Evangelho: respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Então, aqui Jesus deixa bem claro a Nicodemos a ideia da reencarnação. Eles citavam a água e o Espírito. A água se refere à matéria. Toda vez que os apóstolos falam em água, eles se referem à matéria. Então, o homem renasce em água e Espírito. Esse renascer que Jesus coloca claramente a necessidade da volta para o aprendizado. Tá certo? Essas acho que eram as considerações que não havíamos falado. As demais dessas considerações gerais nós falamos ao longo
da pluralidade das existências, né? Sobre aquele que não pratica o bem nem o mal, sobre a oportunidade que Deus nos dá, sobre as leis de causa e efeito, e sobre a metempsicose que nós não havíamos comentado, que hoje, como espíritas, não aceitamos como verdade a possibilidade da metempsicose, mas foi muito divulgada no passado como um despertar da ideia da reencarnação. Nós sabemos que todo conhecimento espiritual ele é gradual, não só no nosso espírito, mas na civilização. Ao longo da história, nós vamos vendo esses flashes de conhecimento, essas ideias que surgem ao longo do processo histórico, onde nós vamos vendo as ideias sendo trazidas. O que nós precisamos aprender espiritualmente, ela vem aos poucos, ela vai sendo digerida para que a humanidade possa entender. Então, como nós falamos, o surgimento de Kardec no começo desse curso não foi de repente, foi um processo que vem dentro do iluminismo, dentro do renascimento, pós-idade média, e assim também as ideias espíritas, elas também vinham muito já na mitologia, no pensamento dos faraós, dentro da história do Egito, e a gente vai vendo que ela se desenvolve ao longo da história, tá bom? Então, nós vamos hoje começar. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte da pluralidade, para a gente encerrar esta parte? Querem colocar alguma coisa, podem escrever, tá bom? Que eu vou observando aqui e vou vendo. Hoje, então, nós vamos começar com os espíritos errantes. Nós estudamos nessas últimas aulas, nessas 8 aulas, 6 aulas, sobre a pluralidade, sobre o encarne, sobre a condição de estarmos aqui na Terra. E agora nós vamos falar um pouquinho dessa condição de estar desencarnado, ou seja, de estar vivendo sem o corpo material. Ao contrário do que a nossa ignorância de consciência espiritual muitas vezes acha, nós achamos que vai ser uma situação muito diferente do que nós vivemos aqui, não é? Nós achamos que nós estaremos numa situação ainda nunca imaginada, nunca vivenciada, e não é verdade. A nossa consciência, ou vamos dizer assim, o que nós pensamos, o que nós sentimos, pertence ao nosso espírito, como nós já estudamos aqui na vida encarnada. O nosso corpo, ele manifesta um espírito, manifesta um pensamento e um sentimento espiritual. Quando nós voltamos para a vida espiritual, quando nós deixamos o nosso corpo, nós estaremos exatamente iguais à condição que nós deixamos aqui na Terra, em pensamento e sentimento. Ou seja, os meus valores, o que eu acredito, o que eu sei, o que eu desenvolvi em conhecimento, estará consciente e claro no meu pensamento quando eu desencarnar. É muito comum as pessoas nem perceberem que desencarnaram nos primeiros momentos após a vida, porque a pessoa se sente tão igual, tão semelhante ao que ela vivia no corpo material, que ela muitas vezes nem identifica o desencarne, tá certo? Então, não vai mudar. O que nós somos agora, se eu desencarnar agora, o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, vai ser igual, porque eu não perco a minha consciência de pensamento e sentimento, tá certo? O que é o sentir? É um reflexo do nosso pensar. Nós primeiro pensamos. O espírito é um ser pensante. O meu pensamento de amor, de altruísmo, toca o meu coração, toca o meu sentimento, mas tudo parte do meu pensamento. Tudo parte da força e da característica eterna que nós temos de ser um ser consciente pensante. Tá certo? Então, quando o meu pensamento é bom,
eu atinjo o meu chakra coronário com energias da cor rosa, da cor lilás, vibrações de sentimento, mas tudo parte do meu pensamento. Então, quando eu desencarno, eu carrego comigo este ser espiritual, onde a máquina humana, o corpo humano, ele só manifestou esse espírito. Ao perder o corpo material, eu continuo exatamente o que eu sou. E neste momento de desencarne, por nós termos essa bondade divina de nos dar ali o apoio, o amor, a evolução perfeita, né? O mestre nos traz isso, que Deus nos dá, na sua bondade infinita, na sua perfeição, um processo gradual para cada um de nós. Uma maturação equilibrada para cada um de nós. Então, nós perdemos o corpo, mas nós pensamos, nós sentimos, nos visualizamos com um corpo que na dimensão que estamos, quarta, nós nos vemos com a roupagem materializada, entre aspas, do corpo perispiritual, que é aquele corpo que nós estudamos já aqui neste curso, que nos liga espírito e corpo material. Então, aquela forma, né, do espírito, que é um corpo semimaterial, para alguns mais denso, são pessoas mais primitivas, mais densas. Vamos evoluindo, vai se tornando mais etéreo. Mas então eu desencarno, eu me vejo assim como eu sou, né? Mais ou menos como eu sou. Mais ou menos no sentido de, às vezes me sinto mais fraca, às vezes me sinto mais adoecida, de acordo com a situação que eu estou vivendo. Mas o meu pensamento é igual. Por isso que nos esclarecermos enquanto estamos aqui sobre a vida espiritual é tão necessário. Vejam, o irmão que chega à pátria espiritual esclarecido, ele compreende com muito mais rapidez e harmonia o que está acontecendo, porque já faz parte dessa consciência a vida espiritual. Tem a ver com a nossa evolução, mas tem a ver com o estudo, com entender o que está acontecendo. Desencarnamos e vamos ao encontro do semelhante. Diferente do que nós temos na Terra, a diversidade infinita de condições espirituais. Vamos ao núcleo do que sentimos e do que pensamos. Então, o nosso desencarne, ele é um reflexo do que nós somos aqui, do estágio que nós estamos atingindo aqui. Nenhum de nós traz a perfeição. Todos nós trazemos uma enorme imaturidade espiritual em diferentes pontos. Sentimentos múltiplos ainda imperfeitos que nós carregamos. Mas a busca pelo aprimoramento nos levará, a nossa intenção, a nossa fé, a nossa força espiritual nos levará, primeiramente, ao encontro dos nossos protetores, das falanges que nós tanto falamos aqui na entrada da aula e no fechamento, que muitos que estão começando o curso às vezes não entendem bem a que se refere, são as falanges que trabalham para nos ajudar, encarnados e desencarnados. E existe uma falange que trabalha com a chegada de cada um de nós à vida espiritual. Uma falange maravilhosa que nos auxilia nessa chegada. Ao chegarmos, ao encontrarmos, né, os nossos afins, os nossos familiares, nós, após esse período de adaptação à vida espiritual, que pode variar de muito tempo, essa adaptação, a segundos para outros, de acordo com a nossa consciência, com a nossa evolução, para aí.
termos a consciência de que estaremos neste período entre encarnações, desencarnados, na nossa verdadeira vida, porque a nossa verdadeira condição é a espiritual. Nós não achamos isso, né? Nós achamos que nós estamos aqui na nossa condição de vida correta, certa, né, no sentido de verdadeira vida, e que o desencarne não é a vida verdadeira. Onde está o meu pensamento, está o meu mundo. Se nós valorizamos muito mais a matéria do que a mudança interna, talvez a nossa vida fique por muito tempo aqui, nas proximidades da Terra. Porque nós vamos buscar aquilo que nós somos. Se eu tenho vícios, se eu tenho vinganças, se eu tenho sentimentos que me prendem demais à vida encarnada, eu estarei nessas faixas de vibração. Mas, imaginando uma condição de consciência maior, um aprimoramento de indivíduos que vão entrar numa fase de planeta de regeneração, vamos imaginar irmãos que chegam à espiritualidade e reconhecem a sua vida espiritual como a verdadeira vida. Quando? Quando se sentem aliviados por não carregarem o corpo material. É como a gente sempre fala, quando nós estamos aqui, nós não sentimos. Mas quando nós desencarnamos, nós começamos a perceber o peso que é para um espírito esclarecido, que busca esclarecimento, a matéria corporal. O peso da vibração da matéria corporal. A necessidade de alimento, a necessidade fisiológica do organismo animal, o magnetismo animal, o fluido vital, são energias densas ao espírito que busca o esclarecimento e o aprimoramento. Então, para as pessoas que estão numa condição melhor espiritual, não perfeita, mas melhor, é um alívio o desencarne, porque você encontra ali uma situação de vida normal, vida constante, que é espiritual, sem as dificuldades da matéria. O peso do corpo, é como a gente chegar do trabalho cansado, aquele corpo cansado, e a gente tem aquela mente lúcida, com um monte de vontade de fazer isso, fazer aquilo, estudar, ler, e o corpo não permite. É assim que sente o espírito esclarecido, um corpo que o prende. A vida espiritual é a nossa vida, como dizia Chico Xavier, a nossa pátria, a nossa verdadeira consciência de vida é espiritual. E lá nós vamos encontrar trabalho, vamos encontrar estudo, vamos encontrar a nossa família, vamos encontrar locais aos quais vibramos, aos quais vibram conforme a minha energia, a minha frequência de pensamento. Eu posso desencarnar e vibrar na 4ª dimensão, na 5ª dimensão, ou eu posso ficar vibrando aqui na 3ª dimensão junto à Terra, como tantos irmãozinhos ainda desencarnados coabitam aqui conosco, esta faixa de 3ª dimensão. E eles sentem a vida espiritual como uma vida de 3ª dimensão. Né? Muitas vezes se utilizando de droga, se utilizando da bebida, ingerindo carne vermelha, fumando, se relacionando intimamente. Então, ainda vibram numa condição animal. Não conseguem se desprender, não conseguem ter alguma consciência além desta situação animalesca, do homem ainda primitivo, animalizado. Muitas vezes, quando não prejudicado pelos sentimentos muito densos de ódio, de vingança, de rebeldia, de ciúme. Por isso que nós precisamos estudar, treinar a nossa reforma íntima, o nosso evangelho. Mas eu já conheço essa passagem.
Nós vamos ler 300 vezes a mesma passagem, 700 vezes a mesma passagem, e cada vez que nós tivermos contato com aquela parábola, ela soará de uma maneira diferente. Ela trará um novo esclarecimento. Por isso que nós da Seara insistimos tanto aos alunos, aos assistidos e a nós também, a prática do Evangelho, a prática do perdão, a prática da caridade com o semelhante. Porque ao desencarnarmos, o que nós vamos encontrar? O que nós estará nos esperando? O que eu vou querer encontrar que não seja a terceira dimensão? Porque ela vai trazer sofrimento. As falanges maravilhosas em nome de Jesus estarão ali para nos socorrer. Mas se eu quero ficar na terceira dimensão, as falanges iluminadas vão me dar o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Deus nos deu esta condição linda de liberdade. Nós somos livres. Se eu escolher a condição de terceira dimensão, os mestres aceitarão e esperarão a minha abertura, o meu chamado. Então, a prática do Evangelho, o exercício do Evangelho, que é a nossa reforma íntima, ela é muito necessária. Por isso que eu falo, através dos nossos ensinamentos aqui, através dos livros que nós aprendemos, que o desencarne, a vida etérea, ela será o que nós somos aqui encarnados. Perfeitos não somos. Por isso estão aí as colônias equipadas com hospitais, com clínicas, com terapeutas, com evangelizadores. Lá também tem curso de evangelho, lá também tem curso espírita para nos ensinar. Quem chega lá nunca estudou nada, não sabe o que está acontecendo. Então vamos fazer o curso, vamos estudar. A gente já está aqui ganhando uma etapazinha, que já está chegando lá sabendo o que acontece. Quantos irmãozinhos não chegam lá e falam, mas o que está acontecendo? Eu não entendo nada. E nós temos esses cursos lá também. Quando estamos aqui, quantos irmãozinhos estão na Seara desencarnados ouvindo os nossos cursos? São trazidos. Ah, você não consegue entender o que está acontecendo? Então nós vamos te ajudar. Você vai estudar, vai fazer um curso. Onde eles vão? Para as casas espirituais. Estão ali. Como é comum a gente que tem uma sensibilidade, às vezes o médium, o monitor, percebe a classe lotada de alunos. Às vezes encarnados são 15. Desencarnados tem às vezes até... Já cheguei, desculpa a minha falta de modéstia, mas já cheguei a ver assim como arquibancadinha, sabe? Os irmãozinhos sentadinhos como uma arena. Então, eles são trazidos com amor. Atender a este conhecimento nos ajuda demais. E o que a gente tem que fazer? Uma vez por semana, né, Rô? Que a gente fala, mas não dá tempo de fazer o curso. Uma vez por semana, o passe, uma vez por semana, o evangelho, uma vez por semana, ir lá ouvir o evangelho. É para nós. Não é? Então, essa é a condição do espírito errante. Qual o processo que ele vai passar ao desencarnar? Vai depender das sementinhas que ele colocou aqui. Se ele plantou uma reforma, uma ajuda, uma mudança de postura, ele vai receber isso na pátria espiritual. Mas Deus é tão bom que coloca à disposição dos irmãozinhos da Terra uma colônia, que é uma cidade espiritual, com recursos para nos ajudar, que chegamos às vezes lá um pouco acidentados, doentes, fragilizados, com a alma, que lá a gente fala que a alma é aqui no ser encarnado, com o espírito doente. E não é doente só porque a matéria estava doente e a doença começa no espírito. Não, porque o espírito está enfermo, está depressivo, está inconformado, está desolado. A fé não brilha. E a fé vai sendo lapidada dia a dia. Nós não conseguimos a fé de um dia para outro.
E a fé, ela parte da resiliência, passar pelas problemáticas e confiar. A fé é uma prática de exercício diário. Eu perdi meu trabalho, mas eu vou buscar força para conseguir um outro trabalho. Eu estou doente, mas eu vou buscar forças para ultrapassar a doença. Essa resiliência nos traz a fé. Se eu não a pratico na encarnação, eu vou ter que praticar ela no estado errante. E vai ser mais difícil lá. Nós já estudamos que o encarne, a lapidação é mais rápida. O exercício, aqui é um terreno de exercício constante, é diário, que nos faz chegar lá melhores, porque lá é mais demorado, é mais difícil. Por quê? Porque lá estaremos junto, as energias iguais. E a diversidade de energia aqui vai nos fazer correr nesta evolução. Temos que aproveitar o encarne. Não podemos desperdiçar a nossa vida. Por isso que nós condenamos tanto, condenamos no sentido não de juízo, mas de medo que os nossos irmãos cometam suicídio, porque o suicídio vai nos tirar a oportunidade da evolução, vai nos trazer novamente a um terreno difícil, com as energias animalizadas que tem o corpo material. Então nós precisamos agradecer a Deus a vida, a oportunidade da vida, porque aqui nós conseguimos lapidar o nosso espírito. Lá também, mas lá demora mais. Lá é mais difícil. Lá não vai ser fácil e rápido como é aqui. Certo? Então, nós chegamos lá, passamos por esses tratamentos, passamos aí por esse check-up todo de condições, e aí vamos trabalhar, estudar, organizar, avaliar o que precisa ser modificado, como nós podemos contribuir, como nós podemos viver melhor em sociedade, porque os espíritos mais esclarecidos, eles vivem em sociedade de uma maneira linda, de auxílio, de respeito, de amor. Imaginem nós vivemos numa sociedade na Terra onde há total respeito, ética, amorosidade, auxílio, compreensão. E é isso que encontram os espíritos que desenvolveram sua fé, sua bondade, seu amor, lapidaram suas imperfeições. Então nós vamos ter aí uma diversidade enorme, desde o baixo umbral até as esferas de quinta e sexta dimensão, para nossas condições aqui, terrenas, que nós vamos encontrar lá o que somos aqui, não é? Então, como diz o livro, e Kardec pergunta aos espíritos. A primeira pergunta: a alma reencarna logo depois de haver se separado do corpo? Dificilmente. Por quê? Se eu desencarno, na nossa condição aqui, desencarno, e não tive nenhuma consciência de como posso reencarnar, eu preciso ter um projeto de encarne, eu preciso ter uma consciência do que eu preciso reformar, eu preciso ter uma organização. Então, quando ocorrem os reencarnes imediatos? Em duas condições. Aqui não está colocado, mas a gente já estuda em outros livros. Quando o espírito é muito evoluído, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele cumpre uma etapa, por exemplo, ele nasce em determinada cidade, cumpre aquela etapa. Em mundos evoluídos, em mundos já regenerados. Ele tem uma atividade, um desenvolvimento espiritual em outro lugar, ele já reencarna em outro lugar. Então é muito rápido, porque o aprendizado dele está muito associado, ele está muito próximo. Vida encarnada e desencarnada, para o espírito evoluído, é muito perto. Não é tão separado como para nós. Para nós é assim, tem a ideia da morte, aí começa tudo de novo lá. Não, o espírito evoluído, ele está consciente, ele está encarnado, mas ele está consciente no seu trabalho espiritual, ele está consciente do passado, futuro e presente. É outra situação. Onde também é muito rápido. Espíritos extremamente primitivos. Tá bom? São encarnes compulsórios, muitas vezes o espírito está tão pouco desenvolvido, ele está tão embutido na sua relutância em evoluir, que a espiritualidade permite um reencarne, às vezes, muito rápido.
para que ele possa ganhar alguma evolução, para que ele possa despertar ali alguma coisa. Retira de uma situação de muito sofrimento, no baixo umbral, e coloca no encarne novamente para ver se ele ganha força espiritual. Às vezes com uma mãe amorosa que está ali encarnada. Então a gente tem esse encarne rápido nessas duas situações. Na nossa situação aqui, né? Nós estamos aqui em desenvolvimento, estamos aqui num planeta de expiação e prova, já em final de expiação e prova. A gente vai encarnar imediatamente? Não. Nós vamos avaliar o que passamos, vamos projetar o futuro, estudar um pouquinho mais para não cair nos mesmos erros, né? Não fazer as mesmas besteiras que fizemos aqui. Então a gente volta um pouquinho mais organizado. Tem um tempinho lá, tá bom? Mesmo porque nós estudamos que reencarnar não é algo tão fácil assim. Ah, eu quero reencarnar, vou reencarnar então. Tem que ter tempo, tem que ter, todo mundo quer reencarnar. Tem uma população muito maior desencarnada. Tem que ter o mérito para encarnar. Por isso que a gente fala, a vida é preciosíssima. Né? A vida é muito preciosa, é uma oportunidade maravilhosa, por isso que nós não podemos desperdiçá-la. Não pode reencarnar. Tem tanta gente querendo reencarnar, como é que eu vou pedir para reencarnar aqui na hora que eu morrer? Tem que esperar. Então, isso nos faz ter este período, tá bom? Quando o espírito entende o que aconteceu, como ele pode reformular a espiritualidade dele, aí ele reencarna, mas com permissão do alto, tá bom? Então, como diz, algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, é aqui que ele explica, a reencarnação é quase sempre imediata. Eles têm noção de passado e futuro. O que eu vou falar antes da gente encerrar essa aula? O tempo lá. Como é que funciona o tempo? Tempo que eu digo no sentido de noção de tempo, consciência de tempo. Que o tempo é uma consciência, na verdade o tempo não existe, é uma consciência que nós temos. Se eu estou na terceira dimensão, como é esse tempo? 24 horas, 365 dias e assim vai, né? Se eu estou vibrando na frequência terrena, se eu sou um espírito errante que vibro na frequência terrena, em terceira dimensão, para mim o tempo vai ter essa noção. Tá? Se eu vibro numa dimensão de quarta, quinta dimensão, esse tempo é mais rápido, porque a frequência é diferente. Então, o que para nós aqui, nossa, ele faleceu há 20 anos. Na consciência espiritual desse irmão que está na quarta, quinta dimensão, faz pouquíssimo tempo. A separação do encarnado vai ser muito pequena. Então, a gente sofre muito porque a gente fala, a pessoa que está lá está sofrendo demais, porque ela está longe de mim tanto tempo. Às vezes, não, porque a condição de consciência do tempo lá vai ser rápida, para nós demora, tá? Então, quanto mais evoluído o espírito, essa condição de tempo se modifica totalmente, tá certo? Então, espíritos errantes mais primitivos vai ter a consciência de tempo, tem algum microfone aberto. A consciência de tempo vai ser de acordo com a minha evolução, tá certo? Por isso que nas condições mais sofredoras da espiritualidade, mais tristes da espiritualidade, com menor desenvolvimento, demora demais para passar. Eles sentem que aquilo não vai, que aquele tempo não vai. E nós aqui já temos uma condição mais rápida, e os irmãos mais evoluídos mais rápida ainda. Por isso que nós estudamos que espíritos encarnados evoluídos, eles têm noção de passado e futuro como algo presente. Para eles é um painel. Para nós não, a gente tem que ir caminhando. Imaginem alguém que sobe uma montanha, olha a planície. Ele, ao olhar a planície do alto da montanha, aquela pessoa que está evoluída, que já esclareceu conscientemente a espiritualidade, ele subiu, está no alto da montanha. Ele olha a planície, ele vê tudo, o que está lá, o que está no meio, o que está na frente, ele tem noção. Nós não. A gente vai subindo a montanha, tem noção ali da árvore que está ali do lado, não tem essa noção geral, esse panorama. Os espíritos evoluídos têm. Por isso que eles conseguem visualizar as encarnações passadas e as encarnações futuras
com facilidade, certo? Nós, ainda primitivos, temos que ir escalando a montanha ali, ó, dia a dia, semana a semana, tá bom? Por que que o sono passa para a gente como um flash? A gente dorme. Será que a gente tem consciência que dormiu 8 horas? Não, é um estalar de dedos. Por quê? Porque nós estamos o quê? Errantes. Nós estamos desprendidos espiritualmente. Então, a noção de tempo se modifica. Tá bom? Então, eu vou parar aqui.